Olá, sejam todos bem-vindos! Meu nome é Heloísa Miranda, sou enfermeira, consultora em amamentação e terapeuta do sono do bebê. Além disso, sou mãe de 2 meninas e foi exatamente no universo da maternidade que eu descobri a necessidade de aprofundar mais conhecimento. E a partir disso, eu vou te dar 3 motivos para você continuar aqui comigo nesse vídeo. Você tem dificuldade com algum cuidado com o seu bebê? Banho, trocas de fraldas, cuidar do coto umbilical? Tem essas dificuldades por aí? Em segundo, a amamentação, como vai ela? Você consegue amamentar tranquilamente, sem dor? Ou você consegue dar continuidade ao aleitamento materno do seu bebê através da mamadeira, através de fórmulas, através da introdução alimentar? Você tem alguma dificuldade? E em terceiro, você sofre com a privação de sono? Você passa a noite acordada com seu bebê? Ou ao contrário, você consegue que o seu bebê durma, mas dorme só no seu colo? É para você. É para você que está aqui, mamãe, gestantes, papais, rede de apoio. Se fez sentido para você, continue aqui comigo. Eu, como mãe, tive todas essas dúvidas. Mesmo sendo profissional da saúde, tendo contato com bebês, tendo contato com mães que vivenciaram isso antes de mim, eu tive essa dificuldade. Eu fui mãe aos 22 anos pela primeira vez e minha primeira gestação me trouxe sim a dificuldade em dar o primeiro banho, cuidar do coto umbilical, entender que minha bebê estava com frio ou se estava com calor. Tudo isso para mim gerou muitas dúvidas. Na amamentação, eu senti muita dor. O posicionamento errado da minha bebê causou fissuras nos meus seios. O bico do meu seio ficou avermelhado, quente, dolorido, que eu não conseguia amamentar. Chegava a chorar quando eu tinha que amamentar a minha bebê. Se eu soubesse antes o que estava acontecendo, isso poderia ter tornado mais fácil o meu processo de amamentar. Eu colocava o bebê no posicionamento errado. Para fazer o desmame foi um sofrimento só, tanto para mim quanto para minha bebê. Esse momento da amamentação, ao invés de ser um elo entre nós duas, estava tornando-se uma verdadeira guerra. Eu sentia tremor ao ter que amamentá-la, e isso não era o que eu tinha sonhado para minha amamentação. Sem contar com a privação de sono, noite mal dormida, sem entender o porquê que a minha bebê não dormia. Isso era tudo consequência de passos errados anteriores. Se a minha bebê estava bem, ela iria conseguir dormir, mas como ela não estava, tinha vários fatores interferindo e eu desconhecia todos eles. É por isso que eu estou dizendo que esse vídeo é para você que sofre com todos esses pontos, com todas essas dúvidas. Segue aqui comigo. Com o nascimento do bebê, surgem inúmeras situações que precisamos aprender a lidar com elas. A privação de sono é uma das mais bruscas que acontece. É uma das primeiras que surgem e deixa toda a família e rede de apoio desestabilizada. Mas você tendo as orientações, você vai ter condutas assertivas. Você vai aprender a diminuir os despertares que o seu bebê está tendo durante a noite. Para você que sofre com a privação de sono, é necessário você entender o que acontece antes do seu bebê dormir. Eu, Heloísa, quanto mãe na minha primeira gestação, tive essa dificuldade. A minha bebê chorava por horas no final da tarde. Diziam para mim que era a hora da bruxa, que aquilo era normal. É normal, todo bebê passa pela hora da bruxa. Ou então me diziam que eram gases. A culpa era minha por ter me alimentado mal durante o dia e ter comido algo que passaria para minha bebê e faria com que ela tivesse gases naquele momento. Aí iria para o banho, eu tinha que fazer várias formas para tentar aliviar aquele choro. O choro era incessante. Eu não sabia mais o que fazer. Eu precisava trazer um conforto para minha filha, mas eu não sabia como. Eu não sabia identificar o porquê daquele choro tão sentido. A minha bebê só dormia no meu colo.
Ela dormia por horas no meu colo e mamando em mim. As pessoas brincavam, até o próprio pediatra dela me disse: ela está fazendo o seu peito de bico. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Na minha segunda gestação, já foi um sonho. Eu posso dizer que eu fui muito abençoada. Tive a minha segunda bebê e com ela eu já tinha o conhecimento. Eu busquei entender antes o que acontecia, o que se passou com a minha primeira bebê, para que com ela eu não errasse mais. E foi a partir daí que o sucesso veio a acontecer. Minha bebê hoje, ela tem 6 meses. Ela dorme sim, de 10 a 12 horas. Ela dorme o sono da tarde, ela tira as suas sonecas e à noite ela ainda tem sono para passar uma noite inteira dormindo. Em alguns momentos, não vou dizer para você que ela durma a noite inteira, mas em algumas noites ela acorda e amamenta uma vez, mas amamenta e volta a dormir. Essa é a expectativa, essa é o ponto que devemos chegar, em que o bebê durma, que ele consiga dormir a noite toda e se ele não dormir a noite toda, que ele consiga voltar ao sono sozinho. Esse é o nosso objetivo. Por isso, eu vou te explicar qual é o método que eu utilizo com ela, para que eu consiga fazer que ela tenha essas horas de sono, tanto durante a noite quanto durante o dia. Durante o dia, isso me traz maior liberdade. Eu consigo fazer as minhas atividades, consigo desenvolver o meu trabalho e, inclusive, estar aqui falando com vocês. Esse método, ele é aplicado em 4 passos. Vou te contar cada um deles e você vai entender o porquê, a partir de hoje, que o seu bebê desperta. E eu vou te ajudar a reduzir esses despertares. Conhecer a janela de sono do seu bebê faz parte desse passo número 1. Essa janela de sono nada mais é do que o tempo que esse bebê consegue ficar acordado. O seu bebê, ele tem um limite que ele possa ficar acordado. E esse limite você vai aprender a identificar. Você não vai seguir tabela como métodos que explicam por aí. Você vai aprender a identificar o sinal de sono, vai conseguir relaxar o seu bebê e ele vai se entregar ao sono. Essa janela de sono, ela permite você ter a ideia de quanto tempo o seu bebê precisa para descansar e quanto tempo o seu bebê precisa para ter uma atividade durante o dia. Você precisa promover situações para que o seu bebê desenvolva enquanto ele está acordado, mas também você precisa, em determinado momento que ele apresentar o sinal de sono, começar a relaxar o seu bebê. Conhecer a janela de sono do seu bebê faz parte de conhecer, faz parte desse primeiro passo. Essa janela de sono é o momento em que o bebê acorda até o instante que ele consegue ficar acordado. Passo 2. Por que o meu bebê acorda? Por qual motivo ele está tendo tantos despertares? São várias causas, são vários motivos que podem estar fazendo isso com o seu bebê. E nós vamos trabalhar cada um. Vai depender muito da faixa etária do seu bebê. Nós precisamos analisar e perceber que cada faixa etária tem uma necessidade. Isso demanda muito atenção dos pais em entender que cada fase da vida desse bebê, cada etapa de desenvolvimento desse bebê vai gerar uma modificação. Nós temos aí no início, após o nascimento, do 0 até os 3 meses, o bebê pode estar passando pela fase da esterogestação. A esterogestação é a gestação fora do útero. O bebê, ele está se adaptando a esse novo ambiente. Então, ele tem muitas inseguranças, medos, né? Toda a luminosidade, ruído, o aconchego que ele tinha antes, aqui no ambiente de fora, no ambiente externo, ele não tem mais. Então, ele vai passar por essa fase de adaptação. Uma segunda causa que nós precisamos observar bastante é o quesito fome. Será que meu bebê está com fome? Ele se alimentou bem durante o dia? Está fazendo uma boa amamentação? A minha amamentação com o bebê está sendo efetiva? O meu bebê realmente está sugando? Ele está conseguindo se alimentar do leite materno? Ou o meu bebê faz uso de mamadeira? Os horários estão adequados?
Introdução alimentar causa despertares. O bebê fica excitado com essas novidades que ele está recebendo, com esses novos sabores, com essas novas texturas. Isso faz o bebê ter despertares. Também é um dos fatores que nós precisamos observar. São detalhes que quem convive com o bebê na sua rotina do dia a dia precisa estar atentos, tá bom? Dor. O meu bebê pode estar sentindo alguma dor? Está na fase do nascimento dos dentes? Será que é uma cólica? Será que são gases? Nós vamos entender qual o real motivo da dor. Todas essas dores, elas precisam ser estabilizadas junto com a especialidade específica que atenda esse caso do seu bebê. Pode ser um refluxo, pode ser uma alergia à proteína do leite. O bebê, ele está passando por fase de transição e adaptação. E eu repito, é necessário entender o que está acontecendo. Sabendo as causas, nós precisamos trazer as soluções. Solucionando isso juntos, temos ainda o salto de desenvolvimento, que nada mais é o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. Ele é representado através de sinais que o bebê vai te mostrar, de etapas no desenvolvimento dele. Ele vai trazer para você novas habilidades. Ele vai te apresentar que ele consegue fazer algo novo. E tudo isso para o bebê causa estímulo. E o que causa estímulo no bebê acaba provocando sim despertares. Ele pode te pedir mais colo, ele pode querer ficar mais próximo de você porque você traz segurança. Trago ainda para vocês um ponto muito polêmico, que é o uso de telas. Ele traz grandes consequências e dificuldades para que o bebê consiga descansar e se relaxar. Por consequência, nós vamos ter vários despertares noturnos. Aquela grande carga que o bebê recebeu durante o dia de estímulos provocados pela luminosidade que vem desses eletrônicos podem provocar grandes despertares. O bebê, ele tende a ficar muito estimulado quando é apresentado a esses artifícios. E temos grandes consequências que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz de forma científica e comprovada, danos grandiosos para essa criança no seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto físico e mental. E para finalizar, temos ainda uma grande causa, que é o estresse excessivo da mãe. Entende-se que a mãe passou por grandes etapas, por grandes momentos de transição, desde a gestação, parto, amamentação e agora com a privação do sono. O estresse que essa mãe foi submetida pode ser transferido para o filho. Essa sintonia entre mãe e filho traz junto a carga emocional. Então, se essa mãe foi submetida a grandes estresses, essa mãe sofreu depressão pós-parto, está passando por isso, passou pelo blues puerperal, que é uma alteração hormonal após o parto, que desenvolve uma tristeza nessa mãe. Tudo isso é transmitido para o bebê. E o bebê, por consequência, não vai conseguir dormir. Porque todo momento em que essa mãe apresentar esse auge de estresse, o bebê vai encarar isso como um grande estímulo. Chegamos ao terceiro passo. Esse momento é o momento do ajuste. Nós entendemos todo o cenário anterior, sabemos agora por que o bebê acorda. Eu consegui entender como o meu bebê demonstra que ele está com sono. Agora é o momento de a gente ajustar todos esses detalhes. Nesse instante, nós vamos trabalhar o ambiente que esse bebê dorme. Deve ser esse ambiente para o meu bebê dormir. Ele deve ser o mais silencioso possível. Ele deve ser isento de qualquer luminosidade. Ele deve estar na temperatura adequada. Tanto o frio quanto o calor em excesso vai causar despertares no seu bebê. Se entra muita claridade nesse quarto, vai trazer para o bebê
uma consequência de despertares mais cedo. Esse bebê vai acordar na madrugada. Quando começa o dia, começa a entrar os primeiros raios solares ali naquele ambiente, vai causar despertar no seu bebê. Então, precisamos sim observar o que o ambiente está favorecendo ou trazendo de prejuízo para o sono do bebê. Vamos ajustar então a rotina alimentar. Qual está sendo a dificuldade? É a introdução alimentar? Ou a amamentação não está sendo eficiente? Ou outra forma de aleitamento materno está causando alguma consequência no seu bebê que você percebe que está trazendo despertar? Tudo isso nós precisamos também ajustar antes de seguir adiante. Outro ajuste são as sonecas. Todo bebê precisa ter as suas sonecas para não chegar no final do dia carregado de estímulo. Ele precisa descansar durante o dia, conforme a necessidade dele e conforme a idade desse bebê. Nós temos um grande compromisso de promover uma soneca de qualidade durante o dia para que à noite ele consiga relaxar de forma mais fácil, tá? O bebê que não tira sonecas durante o dia, ele vai ter por consequências vários despertares noturnos. Essas sonecas durante o dia, elas não devem exceder aí um intervalo mínimo de 40 minutos e máximo de 2 horas para o bebê. Somente nas condições de bebê de 0 a 3 meses que nós não podemos estender a janela por mais de 3 horas devido ao risco de hipoglicemia. Quando o bebê se torna maior, com a idade maior, ele pode sim exceder, além das 2 horas, no máximo a 3 horas, não sendo isso no final da tarde. Porque se o bebê tirar sonecas muito longas no final da tarde, vai prejudicar o início do sono noturno. Chegamos então ao ajuste no ritual de sono desse bebê. O que eu estava fazendo errado que eu não estava conseguindo colocar o meu bebê para dormir? Eu vou te trazer esse apoio e esse suporte para que você entenda a necessidade de relaxar esse bebê com antecedência. Eu já disse anteriormente que 30 minutos após o primeiro sinal de sono, você precisa começar dar início a relaxar o seu bebê através de uma música, através de um ambiente ajustado, através da alimentação, através do banho. Existem várias alternativas para que você promova um ritual relaxante de sono para o seu bebê. E se o bebê for daqueles espertinhos que consegue perceber que já começou o ritual de sono, que está chegando a hora de dormir, nós precisamos ficar atento também, porque vai ter a necessidade de fazer algumas adaptações nesse processo. Depois de apresentar para vocês todas essas alternativas, vocês conseguem entender que é possível fazer o seu bebê dormir a noite toda? Você consegue entender que é possível diminuir esses inúmeros despertares que ele está tendo? É possível. Eu tenho aqui relato, pode olhar aqui na nossa página, de uma mãe que passou por esse processo de privação do sono e se utilizou desse método e conseguiu fazer a sua bebê dormir. Ela ainda diz no final que é uma família agora feliz, tranquila e equilibrada. É isso que eu trago para você. Eu quero que você tenha uma maternidade que você possa viver os momentos que ela te oferece. Eu quero que você guarde boas lembranças. Eu quero que você guarde bons momentos com o seu bebê. Fazer o seu bebê dormir, conseguir olhar a fisionomia com tranquilidade. Esse momento ele tem que ser prazeroso. Ele precisa ser um momento em que a sintonia de vocês aconteça. Esse instante, ele é um presente que você está tendo. Tudo isso é muito válido.
é válido a partir do momento que você consegue entender que o conhecimento que eu trago para você aqui vai te permitir e vai te dar essa oportunidade. Eu peço a você, assista com tranquilidade, entenda os passos e eu vou estar aqui para te ajudar. Se você tiver essa necessidade, precisar do meu suporte, aqui embaixo vai ter um link que você vai clicar e vai agendar o seu horário. Você vai ter esse encontro diretamente comigo e de forma personalizada para o seu caso. Eu não trabalho com tabelas, eu não trabalho com choro, com nenhuma técnica que envolva choro. Eu trabalho com o seu bebê, eu trabalho com você, eu trabalho com o que você me apresenta a sua necessidade. Nós vamos modelar o cenário, nós vamos moldar esse ambiente para que vocês possam descansar, para que vocês possam ter tempo livre em família. Após agendar o seu horário, nós vamos ter a nossa primeira sessão olho no olho. Eu quero te ouvir, eu quero entender as suas necessidades. Eu vou te enviar após isso um desafio por 7 dias. Você vai anotar tudo o que acontece com o seu bebê, inclusive com você também. Eu quero saber como funciona a sua rotina. Eu quero que você traga para mim informações que eu consiga desenhar o cenário que você vive. Esse momento, eu vou receber o seu desafio preenchido nesses 7 dias, vou analisar e nós vamos ter a nossa segunda sessão olho no olho. Esse momento é o melhor. É o momento em que nós vamos traçar os nossos objetivos, nós vamos fazer os ajustes. Eu quero a sua dedicação, eu quero o seu empenho. Aqui você vai aplicar tudo aquilo que nós vamos definir em conjunto, o que vamos fazer para que diminua esses despertares. Feito isso, nós vamos continuar nos falando. Nós temos aí um período de 30 dias para trazer o sono reparador para o seu bebê. Temos aí em 30 dias um momento de muita comunicação, um momento em que eu e você vamos estar em total sintonia. Depois de todo o conhecimento que eu trouxe para você, essas informações fizeram sentido para você? Você percebeu a sua necessidade de ter um acompanhamento? O conhecimento que eu trago não é uma coisa fruto da minha cabeça. Esse método ele foi aplicado com milhares de mães. Eu sou a prova viva de que ele dá certo e eu trouxe também resultados aqui para você. Tudo tem um porquê e é isso que eu quero te apresentar, de forma particular e individualizada, conforme a sua necessidade e a do seu bebê. Por tudo isso, nós temos um valor de investimento. Todo conhecimento precisa ter um investimento. E esse valor eu trouxe de forma muito acessível para você e toda a sua família. Esse benefício, ele não vai ser só para você, mãe, ou para o seu bebê. Vai ser para todo o seu ambiente familiar. E tudo isso eu trago pelo valor de R$ 595. R$ 595 de investimento que você vai fazer por esse acompanhamento de 30 dias. É individualizado, ele é personalizado, nós vamos trabalhar a todo momento essa mudança na vida de vocês. Então, por isso, eu te espero, clique aqui no link e faça o seu agendamento. Eu quero te acompanhar do outro lado. Até breve para uma maternidade vivida e não sobrevivida.